Olá, bem-vindos a mais uma exploração de ideias. Hoje a gente tem em mãos um material acadêmico, um ensaio bem instigante, viu? Ele se propõe a refinar um modelo chamado inteligência coletiva territorial. O nome pode soar assim, meio denso. É, um pouco acadêmico, talvez. Exato, mas a ideia por trás é fascinante. Essencialmente, vamos investigar como os territórios, pensemos em cidades, regiões, podem se tornar mais inteligentes. Uhum. E não só com tecnologia, sabe? Mas de um jeito que seja de fato colaborativo, sustentável e, o que é crucial, justo. A fonte é esse ensaio, Desenvolvimento Territorial Inteligente. Elementos analíticos e teóricos. Certo. Nossa missão aqui é meio que descompactar essas ideias. O ensaio parte de um modelo de 2020, bem focado em colaboração. Mas será que essa visão inicial era suficiente? É a pergunta que o ensaio faz, né? Pois é, vamos entender o que os autores argumentam que faltava, que novas peças eles trazem para o quebra-cabeça e por que isso importa para quem pensa desenvolvimento local, políticas públicas ou só para quem tem curiosidade mesmo sobre como os lugares evoluem. Preparados? Então vamos mergulhar nessa análise. Vamos lá. Para começar, a gente precisa entender o ponto de partida. O ensaio revisita esse modelo de inteligência coletiva territorial, a ICT de Covas e Covas. Qual era a ideia central ali para a gente relembrar? Então, a ICT, nesse modelo original, é basicamente a capacidade de um território, pode ser uma comunidade, uma região inteira, de gerar conhecimento estratégico, mas de forma coletiva. Coletiva, como assim? Não é algo que uma única entidade, tipo uma prefeitura ou uma grande empresa, controla, sabe? É algo que emerge, que nasce da interação entre os diferentes atores ali presentes. Atores como? Quem? Instituições, empresas de vários portes, universidades, centros de pesquisa, os próprios cidadãos organizados, enfim, é o resultado das conexões da rede que se forma naquele espaço. Entendi. E como essas conexões funcionavam, conceitualmente falando? O modelo usava uns termos como ator-rede e curadoria territorial. Confesso que soa um pouquinho técnico à primeira vista. São termos que vêm de uma base teórica específica. O ator-rede, por exemplo, ele é inspirado na teoria ator-rede, do Latour, do Calon. Ah, sim, conheço. E o interessante é que um ator nessa rede não é só uma pessoa ou uma organização. Pode ser humano, claro, um líder comunitário, um gestor público, mas pode ser também não humano. Não humano? Como assim? Uma tecnologia específica, um rio, uma lei, o plano diretor da cidade. Qualquer elemento que funcione como um mediador que conecta outros pontos da rede e ajuda a articular interesses e recursos, ele é parte dessa dinâmica. Pensa em algo que ajuda a costurar o território, né? Faz sentido. E a curadoria territorial, o que seria? A curadoria já é descrita mais como uma prática estratégica e também reflexiva. É quase como um zelo pelo território, sabe? Um processo contínuo de identificar, de valorizar e de potencializar o que aquele lugar tem de único. O patrimônio, a cultura local. Exato. O patrimônio histórico, a cultura, os saberes tradicionais. E, ao mesmo tempo, essa curadoria busca promover práticas mais sustentáveis, como a economia circular, por exemplo, e também orientar como as tecnologias são incorporadas, a tal da smartificação. A smartificação. Então, a tecnologia já estava aí nesse modelo original, mas essa ideia de curadoria sugere que não é qualquer tecnologia nem de qualquer jeito, né? Exatamente. A smartificação aqui não é um fim em si mesma. Não é só adotar a última novidade tecnológica. É o uso estratégico de ferramentas, principalmente digitais e colaborativas, para promover a sustentabilidade e o bem-estar coletivo. Uhum. E o que é fundamental, esse uso tem que ser mediado por aqueles atores rede e orientado pela curadoria territorial. A ideia é que a tecnologia reforce as capacidades que já existem no local, que seja inclusiva e que responda às necessidades reais do território, que não seja só uma solução importada ou imposta de cima para baixo. Os territórios são vistos como redes dinâmicas, abertas, interconectadas. Entendido.
Parece um ponto de partida bem interessante, né? Focado na colaboração, no uso consciente da tecnologia. Mas, como a gente falou, o ensaio que estamos vendo argumenta que essa visão, embora útil, precisava ser expandida. Onde que estariam as lacunas na visão desses autores? Olha, a crítica principal, ainda que implícita, é que talvez o modelo original, por focar tanto na colaboração e nas redes, acabasse subestimando outras forças. Forças bem poderosas que também moldam os territórios. Que forças seriam essas? O ensaio propõe, então, integrar outras lentes teóricas para trazer essas forças mais para o centro da análise. Uma das primeiras que ele traz é a da dialética territorial. Dialética. Isso me soa a conflito, tensão, contradição. É por aí? Exatamente por aí. Inspirada em geógrafos críticos como Milton Santos ou filósofos como Lefebvre, essa lente meio que nos obriga a reconhecer que os territórios não são espaços harmônicos, né? Definitivamente não. Eles são palco de constantes tensões, de contradições. Pensa, por exemplo, nos conflitos entre interesses econômicos globais e as necessidades locais, ou entre projetos públicos e iniciativas privadas, ou mesmo entre o que o Milton Santos chamava de psicosfera, o campo das ideias, da cultura, das identidades e a tecnosfera, a infraestrutura física, as tecnologias concretas. Essas tensões, elas não são só problemas para serem eliminados. Elas são a própria força motriz que produz e transforma o espaço. Ignorar isso seria ter uma visão muito incompleta da realidade. Faz todo sentido. Olhar só para a colaboração é ver só um lado da moeda. Os lugares são feitos de disputas também. E que outra lente o ensaio traz para complementar essa visão? Outra perspectiva que eles consideram crucial é a da multiterritorialidade. É um conceito muito associado ao geógrafo Rogério Reisbert. Multiterritorialidade. Múltiplos territórios. Exato. Ele desafia essa ideia de que a gente vive num território único, fixo, com fronteiras bem definidas. Na prática, nós, indivíduos e os grupos sociais, a gente experimenta e constrói múltiplas territorialidades ao mesmo tempo, e em diferentes escalas. Como assim, diferentes escalas? Pensa no seu bairro, na cidade, na sua rede profissional online, talvez na comunidade de onde sua família veio. São camadas diferentes de pertencimento e interação. Reisbert fala em processos contínuos de criar pertencimento à territorialização, de perder vínculos à desterritorialização e de reconstruir novas conexões, a reterritorialização. Entendi. Isso ajuda muito a entender a complexidade das identidades, das relações de poder e das redes que realmente operam nos lugares. Elas são muito mais fluidas do que um mapa administrativo consegue mostrar, né? Com certeza. E para entender a parte econômica, como os territórios mudam nesse aspecto ao longo do tempo? Aí o ensaio recorre à geografia econômica evolucionária, ou GEE. Tem autores importantes aí como Ron Bushman, Ron Martin, Peter Sunley. Certo. Essa abordagem vê as economias regionais como sistemas complexos, quase como ecossistemas, que evoluem. Mas essa evolução não é aleatória, entende? Ela é muito influenciada pelas decisões e estruturas do passado. É o que eles chamam de path dependency. Dependência de trajetória. Isso. É como um rio que vai cavando seu próprio leito, sabe? Uma vez que um caminho é estabelecido, uma especialização industrial, uma estrutura institucional, fica difícil mudar de curso. Isso ajuda a explicar por que algumas regiões parecem travadas em certos setores, enquanto outras conseguem se reinventar e inovar mais facilmente. Compreendo. Então temos a dialética, olhando para as tensões, a multiterritorialidade para as vivências múltiplas e sobrepostas, e a GE para a evolução histórica e econômica. Falta alguma peça importante nesse quadro mais complexo? Falta um pilar que, hoje em dia, é praticamente inegociável: a justiça territorial. Ah, sim. Fundamental. O ensaio destaca muito essa noção, trabalhada por autores como o Andrés Rodrigues Pozzi. A ideia é simples, mas é muito poderosa. Qualquer modelo de desenvolvimento territorial, não importa o quão inteligente ou sustentável ele queira ser, precisa colocar a questão das desigualdades bem no centro. Que tipo de desigualdades? Todas elas.
As espaciais, centro versus periferia, por exemplo. As sociais, acesso desigual a serviços, a oportunidades. E as ambientais, quem é que sofre mais com a poluição, com os riscos climáticos? Não basta o território como um todo prosperar. Ele precisa reduzir ativamente essas disparidades e garantir que os benefícios sejam compartilhados de forma justa. A justiça não é um extra, um enfeite. É um requisito básico. Certo. Essas adições já deixam o modelo original bem mais robusto, né? Mas com o pé no chão. Mas o ensaio parece ir além, trazendo conceitos que estão bem na vanguarda da discussão sobre inovação e desenvolvimento regional. É aqui que entram o tal do HRIS e a eco-inovação inclusiva. O que eles trazem de novo que já não estava coberto por essas outras lentes? Ótima pergunta. O HRIS, que é a sigla para Hierarchical Regional Innovation System, ou Sistema Regional de Inovação Hierárquico. Essa é uma proposta bem recente, de 2024, do Tartaruga, Esperotto e Carvalho, e representa uma mudança de perspectiva importante. Em que sentido? Muitos modelos de sistemas de inovação focam muito em redes, em colaboração, em ecossistemas, e muitas vezes acabam assumindo implicitamente uma dinâmica meio horizontal, de igual para igual. Uhum. O HRIS, por outro lado, ele joga luz sobre uma realidade que muitas vezes é ignorada. Os sistemas de inovação, na prática, são quase sempre marcados por hierarquias e por desequilíbrios de poder. Poder econômico, político. Exato. Poder econômico pensa na diferença entre grandes empresas e pequenos negócios locais. Poder político, quem tem mais influência sobre as políticas públicas. E poder tecnológico, também quem tem acesso e capacidade de usar as tecnologias mais avançadas. Reconhecer essa hierarquia é fundamental para entender por que a inovação floresce em alguns lugares ou setores e não em outros. E, principalmente, quem é que realmente se beneficia dela, no final das contas. Nossa, isso é crucial. Muda completamente a forma como a gente pensa em fomentar a inovação, não é? Não adianta só criar redes se as relações de poder dentro delas não forem consideradas. E como a eco-inovação inclusiva se encaixa nisso? Se conecta diretamente, porque se a gente reconhece que existem essas hierarquias e que a inovação verde, a eco-inovação, é cada vez mais central para qualquer estratégia de desenvolvimento... Sim, a questão da sustentabilidade. Isso. Aí surge a pergunta inevitável. Essa transição para uma economia mais sustentável, ela vai ser justa ou vai repetir ou até aprofundar as desigualdades que já existem? Boa pergunta. A eco-inovação inclusiva defende justamente que a sustentabilidade ambiental não pode, de jeito nenhum, ser desassociada da justiça social. Qualquer inovação com foco ambiental, seja uma nova tecnologia, um novo modelo de negócio, uma nova política, deve, desde a sua concepção, buscar ativamente incluir e beneficiar aqueles grupos que historicamente ficam à margem. Como quem, por exemplo? Comunidades de baixa renda, trabalhadores informais, pequenos agricultores, minorias étnicas. Enfim, não é só sobre desenvolver painéis solares mais eficientes. É sobre garantir que esses painéis cheguem a quem mais precisa de energia barata. Ou que a cadeia produtiva dessa nova tecnologia gere empregos decentes para todos e não só para alguns. Entendi. Ter essa consciência da hierarquia com HRs e da necessidade de inclusão com a ecoinovação inclusiva deve levar a gente a reavaliar aquelas ideias de smartificação e economia circular que a gente viu lá no começo, imagino. Elas não podem mais ser vistas de forma ingênua, talvez. Sem dúvida nenhuma. O ensaio defende o que chama de smartificação crítica. Ou seja, sim, usar tecnologia pode ser ótimo, pode trazer benefícios, mas a gente precisa de um olhar muito crítico. Crítico em que sentido? Primeiro, reconhecer que a tecnologia nunca é neutra. Ela sempre embute valores, prioridades e pode tanto conectar quanto excluir. Pensa na exclusão digital, por exemplo. Claro. Segundo, evitar o determinismo tecnológico, aquela crença meio mágica de que a tecnologia por si só vai resolver problemas que são, na verdade, profundamente sociais, políticos, econômicos. A smartificação precisa ser adaptada ao contexto local, às capacidades que já existem ali e, acima de tudo, aos objetivos de justiça territorial. Faz sentido.
E para a economia circular, a lógica é parecida? A mesmíssima lógica. O ensaio fala em economia circular crítica. A ideia de superar o modelo linear de extrair, usar, descartar é excelente, claro, mas não basta focar só nos ciclos técnicos dos materiais, reciclagem, reuso, remanufatura, etc. Precisa ir além. Precisa incorporar a dimensão social e territorial. Como é que as práticas circulares podem gerar oportunidades de trabalho e renda para populações vulneráveis? Como elas podem fortalecer as economias locais em vez de só criar novos mercados para grandes corporações? Tem algum exemplo disso? O ensaio até cita um exemplo interessante: sistemas locais de compostagem urbana, que conectam restaurantes, residências, agricultores urbanos e cooperativas de catadores de recicláveis. Isso cria um ciclo que não é só bom para o meio ambiente, mas que também é socialmente inclusivo e economicamente viável naquela escala local, entende? Nossa, muito interessante. Então, depois de adicionar todas essas camadas, a